agora. Ok? Agora estamos gravando? Sim. Ok, então vamos lá. Última aula do módulo 2, né? Vamos falar então sobre regulação da ventilação e os ajustes da ventilação em contextos de escassez de oxigênio, né? Como a gente chama, hipóxia, né? Em dois contextos que são atividade física e hipóxia de altitude ou hipóxia hipobárica, tá bom? Então, para começar, eu queria definir com vocês, né, ajustar com vocês o que a gente entende por hipóxia, né? Esse termo hipóxia, independente da origem, né, da escassez de O2, ou seja, da hipóxia, né, ela traduz, ela define uma redução do suprimento de oxigênio para os tecidos, tá? É isso que a gente denomina de hipóxia. Qualquer circunstância em que o suprimento de O2 para os tecidos, portanto, o oxigênio transportado, né, para os tecidos, está diminuído. E a origem da hipóxia, agora sim, ela é muito diversa, né? Ela tanto pode ter uma base funcional, ou seja, variações na demanda de oxigênio que causam transitoriamente, né, uma diminuição da quantidade de oxigênio disponível nas células e nos tecidos, como é o caso do exercício físico, né? Ou mesmo de uma situação de isquemia, né? Onde o suprimento sanguíneo por conta de um episódio de isquemia, né, constrição de parede de vasos sanguíneos, eventualmente o suprimento de sangue com oxigênio é interrompido, né, para algumas células ou tecidos, né, ou alguma disfunção respiratória, né, ocasionando aí trocas gasosas insuficientes para a renovação do oxigênio do sangue arterial, tá? Mas a hipóxia, ela também pode ter uma origem ambiental, né? E neste caso, nós estamos nos referindo a uma hipóxia associada a uma diminuição na oferta de oxigênio no ambiente, né? Em função do modo de vida ou do habitat, né, do animal. Então, por exemplo, animais de respiração aérea, como é o caso de mergulho, de mamíferos, né, aves, répteis, né, que mergulham, né, e, portanto, realizam vários episódios de mergulho no seu ciclo diário, convivem com hipóxia, né, decorrente da interrupção, né, da ventilação e da impossibilidade de obter oxigênio da água, né. Animais que vivem em tocas e galerias, que eventualmente convivem com ar deficiente em oxigênio no interior dessas tocas e galerias, e animais, como é bem conhecido, né, que vivem em altitude elevada, tá? Qualquer que seja a origem, funcional ou ambiental, né, a hipóxia ocasiona, né, ela resulta, em último grau, né, numa redução do suprimento de O2 para os tecidos, tá? Bom, e trazendo um pouquinho dos conhecimentos que vocês já têm da biocel, da própria bioquímica, né? Esse esquema, esse gráfico, né, e esse esquema, eles ilustram qual é o problema de uma célula ou um tecido, né, ser exposto à hipóxia, à escassez de oxigênio, né? Quer dizer, o que acontece com o metabolismo celular? Por que isso é tão importante? Quer dizer, por que a manutenção do suprimento de oxigênio para células e tecidos é tão importante, né, para o metabolismo aeróbio? Então, vejam vocês nesse gráfico que nós temos aqui a síntese de ATP, né, as taxas de síntese de ATP, em função do tempo de exposição das células, né, à hipóxia, a um insulto hipóxico de qualquer origem, tá? Bom, a primeira e mais imediata resposta que vai acontecer, que vocês já conhecem, que é uma resposta conservada, todas as células têm capacidade de realizar síntese de ATP, né, por meio de glicólise anaeróbia, portanto, em ausência de oxigênio. E a ativação da glicólise anaeróbia, ou seja, o aumento, o incremento das suas taxas, é o chamado efeito Pasteur, né, em homenagem ao pesquisador que descreveu este efeito, né? Então, uma célula em contato com um ambiente hipóxico
com a queda da oferta de O2 para o seu metabolismo, as vias anaeróbias, né, serão ativadas, e este é o efeito Pasteur. Então, momentaneamente, né, a glicólise anaeróbia suplementa, né, a síntese de ATP. Né? Mas, como vocês também já conhecem, aerobiontes, ou seja, organismos que são altamente dependentes de oxigênio para a síntese de ATP, né, para o seu metabolismo, eles vão ser capazes de suportar a hipóxia por um tempo muito curto, né? Algo aí da ordem de segundos. Né? Por quê? Porque muito rapidamente a exaustão dos substratos fermentáveis e, portanto, a queda dos níveis de ATP, né, da produção de ATP dentro da célula e, por outro lado, uma queda do pH intracelular, por conta do acúmulo de subprodutos da glicólise anaeróbia, né, vai acarretar, né, vai fazer com que esta síntese de ATP, né, ela caia de maneira dramática, né, e, portanto, precipitando aí, né, essa sucessão de eventos a partir da ausência, da escassez de ATP e da acidificação intracelular. Então, o que vai acontecer quando falta ATP na célula, quando o pH intracelular torna-se ácido, né? Vocês vão observar danos crônicos à membrana, né? Particularmente a proteínas, né, ancoradas na membrana, que fazem o controle, né, o fluxo, né, de íons através dessa membrana, o fluxo seletivo, né, de íons através dessa membrana. Portanto, essa membrana, com os danos à função dessas proteínas, né, vocês vão observar, por exemplo, influxo de sódio, ou seja, entrada de sódio na célula e saída de potássio. Então, as células, né, vão sofrer uma inversão daqueles gradientes iônicos que são tão importantes para a integridade, né, da função da célula e do metabolismo da célula. Ao mesmo tempo que vocês observam uma despolarização das membranas, mitocondrial, membrana de retículo, membrana plasmática. Com a despolarização das membranas de retículo, por exemplo, vocês têm uma saída, né, uma vazão daquele cálcio que estava contido, armazenado no interior do retículo, para o citosol da célula. E como vocês sabem, o cálcio ele é um potente ativador de uma série de vias de sinalização química dentro da célula. E ele, em altas concentrações, ele acaba por ativar enzimas no citosol, como, por exemplo, fosfolipases e proteases, que são dependentes de cálcio. Ora, como o nome indica, né, gente? Fosfolipases e proteases, essas enzimas vão, em última etapa aí, degradar a própria membrana da célula, né? A sua matriz fosfolipídica, né? Ela vai ser e proteica, né? Ela vai ser degradada por ação destas enzimas que serão ativadas, né, pela abundância de cálcio citosólico e causando, então, ruptura da membrana e morte celular. Então, estes eventos vão se dar de maneira muito rápida, no curto período de tempo, num organismo, numa célula, né, de um organismo aerobionte, tá? Agora, alguns organismos que são chamados de anaerobiontes facultativos, né? Exemplo de anaerobiontes facultativos, por exemplo, mexilhões, aqueles animais que ficam, né, que vivem nos costões, né, rochosos, na zona de entremarés, e periodicamente são expostos ao ar, né, quando a maré reflui, né, e, portanto, ficam impedidos de trocar gases com a água, né, portanto, de obter o oxigênio da água. Estes animais e outros, né, por exemplo, certas tartarugas, né, que ficam hibernando, né, por debaixo daquela calota de gelo que se forma na superfície dos lagos no hemisfério norte, né, esses animais são capazes de ingressar num estado de depressão metabólica, ou seja, ocorre uma inibição da taxa metabólica dos seus tecidos, portanto, o consumo de ATP, o consumo de energia torna-se diminuído, né?
e, portanto, a produção anaeróbia de ATP, né, em vias anaeróbias, né, ela vai suprir o metabolismo reduzido desses animais por um tempo mais longo, né? E com isso esses animais estendem a sua sobrevivência por horas, né? No caso dos mexilhões, por exemplo, ou até por meses, como é o caso dessas tartarugas que hibernam em lagos do hemisfério norte, tá? Então, gente, esse painel não precisa se preocupar, vocês não vão ter que decorar isso, eu não vou perguntar nada disso, eu apenas quero que vocês compreendam o porquê da importância de um suporte, um suprimento de oxigênio adequado ao metabolismo celular, né? Por que a gente investe tanto em falar sobre isso na disciplina e fazer com que vocês percebam, né, a importância desse acoplamento entre a demanda, o consumo de O2, né, e a oferta e captação de O2 nas superfícies de trocas gasosas, que foi isso que a gente fez ao longo de todo esse módulo 2, tá? Justamente porque o oxigênio é essencial, né, para prevenir estes eventos, né, para prevenir que a síntese de ATP diminuída, né, cause essa sequência de eventos que, eventualmente, potencialmente, poderão levar à morte celular, tá? Bom, com isso, gente, hoje nós vamos, então, discutir a regulação da ventilação, né? Justamente porque, por meio de um ajuste da ventilação, de uma regulação da ventilação, né? O suprimento de O2 vai ser adequado, né? Vai ser ajustado às variações de demanda, às variações de taxa metabólica e, portanto, de consumo de oxigênio nas células e nos tecidos, né? Quando a gente pensa em regulação da ventilação, né, então nós temos que identificar quais são os elementos que estão envolvidos, né, nesta regulação, né? Como é que essa regulação acontece? Bom, primeiramente, quais são os sinais que vão ativar as respostas de ajuste da ventilação, né? Promovendo essa adequação, né, da ventilação ao consumo de oxigênio. Bom, os estímulos, eles podem ser tanto de natureza química, como, por exemplo, a pressão arterial de O2, não só arterial, mas também no próprio ambiente, né, na água, no ar, a pressão de CO2 e o pH. Mas outros estímulos também são importantes na regulação da ventilação, como a gente vai ver, como o caso de estímulos mecânicos. O próprio estiramento muscular, né, é importante nos ajustes da intensidade do ritmo da ventilação. Estresse osmótico, principalmente em organismos aquáticos, também é um componente importante na regulação da ventilação, né? E estes estímulos, sejam por meio, né, de variação desses componentes no sangue arterial ou no ambiente, eles vão ativar receptores. Quais? Quem são esses receptores que vão perceber, né, esses sensores que vão perceber esses estímulos, não vão monitorar essas variáveis de maneira a desencadear uma resposta de ajuste da ventilação? Bom, esses receptores, via de regra, são difusos, ou seja, eles estão dispersos em diferentes tecidos e estruturas, né? Então, por exemplo, temos receptores para estes estímulos localizados em vasos sanguíneos, né, como é o caso dos estímulos químicos, mas também receptores para estímulos mecânicos que estão situados nos músculos, nas articulações ou mesmo nas vias aéreas, né? E, então, a natureza e a localização desses receptores é ainda pouco conhecida em muitos animais, justamente por conta dessa ausência, né, de uma estrutura única, central, né, que compreenda, né, esses receptores. Eles são realmente estruturas difusas, dispersas, né, em diferentes tecidos, tá? E, por fim, né, a informação, né, dada por esses estímulos, detectada por esses receptores, ela vai ser integrada em estruturas, né, que vão, então, fazer o que a gente chama de controle neural, né? Então, estruturas nervosas, né, vão, então, receber
né, a informação, né, sobre esses estímulos, que é desencadeada por receptores, que nada mais são do que neurônios modificados, né? Então, é uma sinalização nervosa, né, elétrica, portanto, e essa informação chega, então, aos centros de controle ou integração, né, que vão estabelecer um dado ritmo, né, para a nossa ventilação, que é o marca-passo respiratório. Como vocês sabem, a nossa ventilação, ela é uma ventilação dotada, né, de automação, né? Então o ritmo da ventilação ele é definido de forma automática, né? Como agora, por exemplo, que vocês estão assistindo a aula e a ventilação de vocês está exibindo, né, aquela ritmicidade característica, né, e automática, tá? E esta integração ela ocorre em neurônios ou conjuntos, né, de neurônios, que são gânglios, por exemplo, como os que ocorrem em oligoquetos e insetos, né, no cordão nervoso ventral de oligoquetos e insetos, como os que ocorrem, por exemplo, no gânglio subesofágico de crustáceos decápodes. Então, vejam vocês que as brânquias dos crustáceos, né, têm aquela estrutura chamada escafognatito, né, que fica se movendo, né, o tempo inteiro e promovendo fluxo de água, né, dentro da câmara branquial, né? E a atividade muscular que controla o batimento dos escafognatitos, né, ela é controlada, né, por esse gânglio subesofágico, tá? E nos vertebrados, de um modo geral, o controle é exercido por neurônios e gânglios situados no tronco encefálico, tá? Que é uma estrutura mesencefálica, né? E que está em vertebrados superiores, né, mais complexos, esse controle está sujeito ainda à modulação cortical hipotalâmica, ou seja, sujeito a um controle, agora sim, voluntário, tá? Então, vocês têm uma ritmicidade definida involuntariamente, automática, tá? Porém, sujeita a uma modulação, né, cortical e hipotalâmica e, portanto, a um controle voluntário, tá? Então, a qualquer instante, vocês podem, por exemplo, prender a respiração, né? Vocês podem entrar em apneia e vocês estarão, portanto, né, suprimindo o controle e a ritmicidade involuntária da ventilação, tá? Bom, vamos dar uma olhada primeiro com respeito aos estímulos, né? Quais são os estímulos químicos, quais são as variáveis químicas que vão informar, né, sobre variações de demanda de oxigênio ou variações na produção de gás carbônico do metabolismo aeróbio, né? Então, se nós contrastarmos, né, aqui nesse gráfico, vocês têm ventilação de repouso no eixo Y, tá? E nós temos no eixo X a porcentagem de oxigênio no ambiente, água ou ar, e a porcentagem de CO2 no ambiente, água ou ar. Para efeitos de comparação do gráfico, né, notem que o eixo X, neste caso, né, ele tem a seta indicando, né, que a concentração de O2 ela aumenta nesta direção. Portanto, isso é apenas uma estratégia, um artifício, né, na elaboração do gráfico que permite obter um mesmo padrão gráfico para comparação dessas duas variáveis, tá? Dessas duas variáveis químicas, né, O2 e CO2, tá? Então, nós temos aqui, gente, uma variação percentual da ventilação, tá? A partir da ventilação em condições normóxicas, portanto, quando a pressão de O2 do ambiente é elevada, então seria esse trecho aqui do gráfico, né? Onde vocês têm o 100% de ventilação correspondente a uma situação de oferta de O2 normal, tá? Assim como vocês têm o 100% do CO2 numa região do gráfico em que a porcentagem de CO2 é reduzida, que é uma situação de normocapnia, né? Capnia refere-se a CO2, então normóxia e normocapnia. E o gráfico mostra as alterações quando
a PO2, né, ou a fração de O2 diminui no ambiente, e quando a fração de CO2 aumenta no ambiente. Notem vocês que estão aqui representados, né, na maioria dos casos, exemplos de vertebrados expostos ao ar, portanto, realizando trocas gasosas em meio aéreo, né, que são aqui as curvas em laranja. E alguns exemplos de vertebrados, e aqui no caso o caranguejo, né, um único invertebrado, realizando trocas gasosas em meio aquático, tá? Bom, então, de início, né, o que estes dois gráficos, a comparação destes dois gráficos nos mostra é que, primeiramente, notem que a resposta, né, ventilatória decorrente da queda da oferta de O2 no ambiente, né, ela é muito menos pronunciada do que a resposta ventilatória dada por um aumento da concentração de CO2 no ambiente, né, isto em animais de respiração aérea, né? Então, uma primeira mensagem importante deste gráfico é que nos vertebrados terrestres e no peixe pulmonado, né, que é um animal que também, quando exposto ao ar, está aqui representado, né, ele está se comportando como um vertebrado, né, típico, né, de respiração aérea. Então, nos vertebrados terrestres e no peixe pulmonado, o efeito da queda de O2 no ar e no sangue sobre a ventilação é menos pronunciado do que o efeito do aumento do CO2. Ou seja, o CO2 é um estímulo mais potente no controle da ventilação de animais de respiração aérea do que o oxigênio. E isso, na verdade, gente, é consequência da ampla oferta, né, de oxigênio neste fluido, né, ar, no ambiente terrestre, né, em contraposição à baixa solubilidade e à baixa oferta de oxigênio nos ambientes aquáticos de um modo geral, né, onde vocês têm uma ampla variação na oferta de O2, na própria coluna da água, né, e uma solubilidade reduzida que pode, né, causar aí frequentemente, né, hipóxia neste ambiente aquático e, portanto, escassez de O2 para estes animais. Agora, no ambiente aéreo, gente, o oxigênio ele deixa de ser o estímulo preponderante no controle da ventilação. E, na verdade, a grande questão para animais de respiração terrestre, respiração aérea, é a eliminação do CO2, né? Então, se vocês lembrarem lá no começo do módulo, quando a gente falou que o CO2 ele interage quimicamente com a água, né? Então ele sofre reação de hidratação, ele facilmente se solubiliza, né, na água. E com isso, a eliminação do CO2 é facilitada para animais de vida aquática, mas animais de vida terrestre, como nós vimos na última aula, eles carregam um grande pool, né, uma grande quantidade de CO2 nos seus fluidos corpóreos, né? E a dificuldade de eliminação do CO2 é maior para esses animais do que para animais de respiração aquática, né, como está aqui representado. Vejam vocês que animais de respiração aquática, o aumento, tá vendo, da fração de CO2 no ambiente pouco impacta a ventilação desses animais. Mas para animais de respiração aérea, né, o próprio peixe pulmonado, quando em meio aéreo, né, vejam que a variação do CO2 causa uma ampla, né, variação na ventilação de repouso, tá? Que é justamente para ilustrar, do ponto de vista da evolução e da transição, né, dos animais do ambiente aquático para um modo de vida terrestre, né, portanto, para a respiração aérea, houve esta mudança, né, na importância do estímulo dado pelo oxigênio e pelo CO2 no controle da ventilação. Isto não quer dizer, né, que o oxigênio não desencadeia uma resposta ventilatória quando estes animais estão em hipóxia. Mas notem vocês que o limiar para a ativação dessa resposta, ele é muito mais baixo, né,
é preciso que haja um decaimento da concentração de O2 no ambiente substancial para então haver uma ativação, né, uma resposta de ativação da ventilação. Ao passo que o CO2, o limiar, né, é muito baixo, né, no caso do CO2, né, ele é muito baixo, e pequenas variações na concentração de CO2 disparam respostas muito robustas, né, muito intensas na ventilação dos animais de vida terrestre. Tá? Bom, com respeito ao controle neural, né, nós falamos, no caso de vertebrados, da importância desta estrutura mesencefálica, né, que é o tronco encefálico, né, no controle involuntário, no controle automático, né, da nossa ventilação. Tá? Essa estrutura denominada tronco encefálico, né, que reúne aí o bulbo, né, e a ponte, né, e então são regiões altas, né, da medula, né, elas apresentam uma anatomia muito conservada na evolução. Então, notem vocês que nos vertebrados, mesmo aqueles, né, como o caso de peixes, com a estrutura cortical muito pouco desenvolvida, né, eles apresentam um tronco encefálico, né, então é uma estrutura presente em todos os vertebrados, a despeito da complexidade, né, do seu sistema nervoso central, né. E as funções que esse tronco encefálico desempenha nesses vertebrados são muito similares, e, inclusive, dentre elas, a de marca-passo da ventilação, controle involuntário da ventilação em todos os vertebrados. Mas não apenas, tá? Além de marca-passo da ventilação, essas estruturas também controlam, né, a ritmicidade cardíaca, tá? Então, portanto, há um controle dado, né, pelo tronco encefálico na própria função cardíaca, né, com reflexos sobre a pressão sanguínea e débito cardíaco, que vocês verão, né, mais adiante. Então, por hora, vamos focar, né, na importância dessa estrutura para o controle neural involuntário da ventilação. Tá? Jimmy, Ui. o Heitor fez uma pergunta, acho que era no slide dos gráficos, o que estava antes desse. A porcentagem de ventilação de repouso aí é como se fosse a frequência respiratória? Não, é a ventilação. A ventilação é frequência vezes volume, né, de ar corrente, tá? Então, quando a gente fala ventilação, a gente está se referindo ao produto frequência respiratória vezes volume, tá, de ar corrente. Isso significa que eu estou incluindo nessa variável não apenas a frequência com que o indivíduo inala, exala o ar, mas também a profundidade, ou seja, a amplitude e, portanto, o volume de ar que se move para dentro e para fora a cada ciclo ventilatório, tá? Isso é a ventilação, frequência vezes volume, tá bom? Ele agradeceu aqui. Ok. Bom, no caso de mamíferos, né, como a gente mencionou aqui no esquema anterior, né, vocês podem perceber que vai havendo, né, um aumento, né, da complexidade do sistema nervoso central, né, e em mamíferos, isso obviamente se reflete sobre o controle da ventilação, né, que vai ser um controle que vai exibir não apenas, né, os componentes involuntário, né, que a gente observa nos demais vertebrados, e a própria automaticidade, né, desse ritmo de ventilação, né, mas vai exibir também um componente volitivo ou voluntário no controle da ventilação, né, e é graças a isso que a qualquer instante a gente consegue, né, por meio de modulação cortical, suprimir, inibir a nossa ventilação. Né? Então, o esquema, né, geral desse controle, né, em mamíferos, que está aqui dado, está aqui representado, envolve, né, grupos ganglionares, né, que são conjuntos de neurônios pareados no tronco encefálico, ou seja, ponte e bulbo. E estes grupos ganglionares formam os centros, né, os centros respiratórios. Então, tem o centro pneumotáxico, o centro apnêutico, o centro inspiratório, o centro expiratório, né, nessas estruturas do tronco encefálico.
tá? Importante aqui para nós não é tanto detalhar ou conhecer em detalhes, né, a função de cada conjunto desses ganglionários, de cada centro, portanto, mas saber que as estruturas do tronco encefálico são responsáveis por esta ritmicidade involuntária da ventilação, portanto, pelo controle automático, né, da ventilação, tá? No bulbo, estes dois centros estabelecem o ritmo, né, a frequência, portanto, com que nós ventilamos, né? E na ponte, os centros pneumotáxico e apnêutico, eles modulam, né? Não apenas, né, o ritmo é modulado pelo bulbo, mas a ponte modula a profundidade e a intensidade da inspiração, né? E portanto, o próprio ritmo bulbar, né? O próprio ritmo da ventilação dado pelo bulbo, tá? Agora, o controle, ele não apenas involuntário, mas ele é automático. Quer dizer, os ajustes são feitos de maneira automática, né? Graças às informações, né, que o tempo inteiro são dadas por estes quimiorreceptores que a gente mencionou, né? Quimiorreceptores que vão informar, né, sobre a pressão de O2, pressão de CO2, pH, estiramento mecânico, enfim, uma série de informações que vão ser levadas até estas regiões do tronco encefálico, né, e que vão o tempo inteiro promover ajustes da ventilação, tá? Além disso, o controle voluntário, né, ele vai, então, modular, né, este controle involuntário e ritmo automático, né, por meio de inervação cortical e hipotalâmica, né, que é dirigida, então, ao tronco encefálico, tá? E, por fim, gente, são essas informações que são integradas, né, nessas estruturas do sistema nervoso central, né, elas vão gerar uma resposta por meio, né, de impulsos nervosos que chegam até a medula espinhal, né? E a partir da medula espinhal, motoneurônios, né, vão então ativar a musculatura da ventilação, né, intensificando ou inibindo a nossa ventilação e ajustando, né, a sua intensidade em função das condições, né, dadas aí pelas informações dos quimiorreceptores, tá? Então, notem que os efetores da resposta ventilatória são os músculos da ventilação, aqueles que a gente falou sobre eles na aula passada, né, na aula retrasada, na verdade, né? Então, os músculos da ventilação, torácicos e abdominais, né, são os reais efetores da resposta, né, e, portanto, da regulação da ventilação, tá? Bom, os quimiorreceptores, gente, que nós falamos que são sensores que estão o tempo inteiro, né, monitorando as condições com respeito a variáveis químicas, né, daí o nome, quimiorreceptores, né, eles são os mais importantes, né, grupos de neurônios, e eles estão situados, notem vocês, estrategicamente em dois vasos que contêm sangue arterial, né, que são a aorta, né, a partir da qual todo o fluxo sanguíneo, né, sistêmico é distribuído, né, e as carótidas, né, que distribuem, que enviam sangue, né, através das quais o sangue se dirige para o sistema nervoso central do animal. Então, vocês têm aqui os corpúsculos aórticos e corpúsculos carotídeos na bifurcação das carótidas, né? Então, notem, gente, que estes quimiorreceptores, que nada mais são do que neurônios modificados na parede, né, desses vasos, eles estão sendo o tempo inteiro banhados, né, por sangue arterial. É o sangue que o coração bombeia através da aorta e através das carótidas, né? E este sangue já passou pela circulação pulmonar, claro, né? Sangue arterial, rico em oxigênio, supostamente, né? Agora, pequenas alterações, né, na quantidade de oxigênio ou de CO2 ou no próprio pH deste sangue serão detectadas, né, por estes corpúsculos, carotídeos e aórticos, né? Então, estes são os estímulos que vão, então, gerar
uma resposta vigorosa, tá? E, inclusive, a queda da pressão arterial de oxigênio. Lembrando, porém, como nós vimos naquele gráfico, que o limiar de ativação para o oxigênio, né, no caso aí de vertebrados terrestres, ele é usualmente baixo, né? Então, é preciso que a pressão arterial de oxigênio caia de 100 para alguma coisa perto de 60 milímetros de Hg, vejam vocês que é uma queda substancial, para que vocês tenham uma ativação, né, da ventilação por meio destes corpúsculos, que são os corpúsculos carotídeos, né? O sinal elétrico, né, ele é conduzido através de uma inervação, né, no caso, o nervo do seio carotídeo e o nervo vago, né, até os centros respiratórios, que a gente viu há pouco, situados no tronco encefálico, bulbo e ponte, tá? A resposta ventilatória que é desencadeada, ela é rápida e ela é graduada, né? E, além disso, vocês já viram, né, já mencionei, ajustes no sistema cardiovascular também serão ativados, né? Notem vocês, né, como que os sistemas, né, cardiovascular e ventilatório, né, respiratório, estão interligados, né, nesta função, nesta importante função de suprir oxigênio para o metabolismo dos tecidos, né, numa quantidade que seja proporcional, que seja compatível com a demanda, né? É isso que está por trás, né, de todas essas estruturas e todos estes mecanismos, né? Bom, além desses quimiorreceptores periféricos, tá, existem também, em mamíferos, quimiorreceptores centrais, como o nome sugere, né? Eles estão localizados no sistema nervoso central, agora não mais em vasos sanguíneos, no caso periféricos, né? Esses quimiorreceptores, gente, que estão aqui representados em laranja, né? Eles são grupos de neurônios localizados na superfície medular, na parte ventral da medula, e eles são banhados por aquele fluido cérebroespinhal contido no interior, né, deste espaço, né, que é delimitado pelas meninges, né? Então, nós temos as meninges, né? Nós temos dentro deste espaço o fluido cérebroespinhal, né? E os receptores, os quimiorreceptores centrais, eles são banhados não pelo sangue arterial, como os periféricos, né? Mas sim pelo fluido cérebroespinhal, tá? Bom, a consequência disso, gente, é que a estimulação desses quimiorreceptores, ela vai gerar uma resposta mais lenta, né? Por quê? Vejam, se houver uma alteração, né, na pressão parcial de gás carbônico no sangue arterial, portanto aqui neste vaso sanguíneo, né, num capilar na região cerebral, este CO2, né, em determinada quantidade aumentada, irá se difundir, né, em maior quantidade através da barreira sangue-cérebro, e dentro deste compartimento ele vai sofrer hidratação, porque neste compartimento nós temos enzima anidrase carbônica que catalisa essa reação. Isto leva à formação de ácido carbônico, e à queda do pH, que então estimula estes quimiorreceptores centrais, que vão disparar, né, sinais, impulsos nervosos para os centros de controle da respiração, situados no tronco encefálico, principalmente, e uma resposta ventilatória dada pela musculatura da ventilação, tá? Agora, percebam vocês que além de ser um ajuste mais lento, né, uma vez que essa sequência de eventos vai ter que acontecer para então acontecer, né, a resposta de ajuste, além disso, ela é desencadeada somente pela alteração da PCO2 arterial. Percebem? O oxigênio não participa deste ajuste, né? Estes sensores, eles não são estimulados por hipóxia, por variações na pressão parcial de oxigênio, mas apenas de CO2, né? Então, isto aumenta, né? É uma espécie de redundância, né, no controle da ventilação, que é dado pela pressão de CO2, uma vez que a pressão de CO2 e o pH
ele tanto estimula os receptores periféricos, quanto estimula os centrais. E esta redundância no controle do CO2, dado pelo CO2, faz com que essa resposta seja muito robusta, né? É essa estimulação dos quimiorreceptores centrais que vai desencadear, né, a maior parte da resposta ventilatória, naquele gráfico lá que a gente viu, com aquela grande amplitude de variação, né, da ventilação, tá? Em contraste com a resposta dada apenas pelo oxigênio, que é dada apenas a partir de quimiorreceptores periféricos, tá? Bom, uma situação que ilustra muito bem essa questão do oxigênio e do CO2 como estímulos químicos da ventilação, né, é a situação de mergulho em apneia, né? Aquela situação banal, né, que a gente eventualmente numa piscina, né, quando a gente quer mergulhar, quer, né, fazer aquela natação submersa, né, onde a gente percorre a piscina inteira ou mais de uma piscina, né? E, eventualmente, o indivíduo, ele mergulha, né, ele submerge, depois de uma ventilação normal, né? Então, eu estou com uma ventilação normal, tá? Ao final de uma inspiração normal, né, eu mergulho e, eventualmente, eu permaneço por um certo tempo submersa, embaixo d'água. Vamos dar uma olhadinha e ver o que está acontecendo no sangue, né, durante o mergulho, tá? Então, uma ventilação normal, portanto, aqui em vermelho, eu tenho a pressão parcial de oxigênio no sangue. Em azul, pressão parcial de CO2. Então, ainda fora d'água, né, eu tenho aqui um certo patamar, isso aqui está sem a escala, justamente para que vocês não se prendam aos valores, né? Então, nós temos um patamar elevado de pressão de O2 e um patamar baixo, né, de pressão de CO2, tá? Ao final de uma inspiração. Daí eu mergulho, beleza. Como vocês sabem, mergulho, né, gente, é uma atividade análoga ao exercício físico, né? Então, é uma natação embaixo d'água. Então, o camarada vai consumir ativamente o oxigênio e a pressão parcial de oxigênio vai diminuir, ao mesmo tempo que ele vai produzir, né, gás carbônico que vai sendo liberado e vai provocando, né, o aumento da pressão parcial de CO2 do sangue. O que vai acontecer? Com base no que nós acabamos de ver sobre a regulação da ventilação, quando esse CO2 atinge um dado limiar, né, este CO2 aumentado, ele vai disparar uma resposta de regulação da ventilação através daqueles conjuntos de receptores, quimiorreceptores, né, tanto periféricos quanto o central, né? Se vai provocar, vai estimular, né, uma resposta dos quimiorreceptores, o que vai acontecer com a musculatura da ventilação? Ela vai receber mais impulsos, né, uma frequência maior de impulsos, fazendo com que a musculatura da ventilação contraia. E ao contrair, como vocês já viram, né, na aula retrasada, o nosso pulmão expande, aumenta o seu volume. E é neste momento que surge aquela urgência, aquela necessidade de retorno à superfície para a gente conseguir respirar, né, inalar o ar, né? Bom, isto acontece, como vocês podem perceber, em função do aumento da pressão parcial de CO2, uma vez que o limiar que dispara essa resposta dado pelo CO2, né, ele vai ser atingido antes que a pressão de O2 atinja, né, o seu limiar para aumentar a ventilação, tá? Com isso, o indivíduo retorna à superfície, volta a ventilar, os níveis de O2 são normalizados e os de CO2 também. Beleza. Agora, imaginem vocês, e é uma situação muito frequente, muito comum, que este indivíduo resolva hiperventilar antes de mergulhar, né? Em cursos de mergulho, e muitas vezes profissionais, né, que fazem mergulho em apneia, eles usam essa estratégia, né, de hiperventilar antes de mergulhar para estender
o seu tempo de submersão, o seu tempo de tolerância embaixo d'água. Então, o camarada vai lá na beira da piscina, né, e faz uma respiração mais rápida e mais profunda, né? E ao final de uma inspiração, ele prende e mergulha. Bom, vamos ver o que aconteceu com o sangue desse indivíduo quando ele estava hiperventilando na beira da piscina. Então, será que ele conseguiu aumentar a pressão parcial de oxigênio em relação àquele camarada que fez uma ventilação normal? Percebam vocês, gente, que não houve alteração na pressão parcial de O2, porque simplesmente, mesmo com uma ventilação normal, o sangue desse indivíduo, ele atinge a sua saturação, ou seja, toda a sua hemoglobina, os sítios, né, da hemoglobina, estarão carregados com oxigênio. E a pressão parcial de O2 do sangue vai estar muito semelhante àquela pressão parcial dos alvéolos. Então, na verdade, a hiperventilação pouco altera a pressão parcial de O2 e o conteúdo de oxigênio do sangue. Em compensação, vejam o que acontece com o CO2. Quando o indivíduo hiperventila, gente, notem vocês que, dada a dificuldade de eliminação do CO2, né, a hiperventilação melhora o gradiente na barreira, na superfície respiratória, para a eliminação do CO2, fazendo com que mais CO2 seja eliminado e fazendo com que os níveis de CO2 do sangue, tá vendo? Antes do camarada mergulhar, fiquem menores do que os usuais, do que aqueles que a gente observa numa ventilação normal. É esse o objetivo da hiperventilação. O camarada, ele dribla o sistema de regulação, né, de tal maneira que ele vai mergulhar com menos CO2 no sangue. Ora, qual a consequência disso? Ele vai estender o tempo de mergulho, porque agora vai levar mais tempo até que o CO2 atinja aquele limiar que dispara uma resposta ventilatória e faz com que esse indivíduo sinta urgência de retorno à superfície, tá? Qual que é o problema? Agora vem o problema. O problema é que, eventualmente, tá? Dependendo da intensidade, né, com que esse indivíduo nada, tá? E da própria sensibilidade ao O2 de tecidos, como, por exemplo, o tecido cerebral, os níveis de oxigênio vão cair muito acentuadamente e podem provocar, por exemplo, perda de consciência e, portanto, desmaio, antes que este indivíduo consiga atingir o limiar que dispara uma resposta ventilatória pelo CO2. Tá? E como essa sensibilidade do sistema nervoso à escassez de O2 é muito alta, né? Muitas vezes, antes mesmo que a resposta ventilatória pela queda do oxigênio seja ativada, né, o indivíduo eventualmente sofre perda de consciência, né, e isso acontece particularmente no momento em que o indivíduo está retornando à superfície, ou tentando retornar à superfície, né, porque os gases, né, como a gente comentou, eles foram solubilizados no sangue sob pressão quando a gente mergulha, mas eles voltam, né, para os pulmões quando a gente começa a subir na coluna d'água. Né? Então, os níveis de oxigênio realmente começam a diminuir de uma maneira bastante arriscada, né, e podendo provocar perda de consciência, afogamento e morte, né, do indivíduo, como, aliás, já aconteceu, né, gente? Há notícias aí de mergulhadores profissionais, né, que sofreram esse apagão, né, esse blackout embaixo d'água e, eventualmente, não estavam acompanhados e, eventualmente, acabaram morrendo afogados, né, não retornaram à superfície. Então, na verdade, isso aqui é só para vocês perceberem a importância dessa estimulação dada pelo CO2, né, em contraste com os limiares, né, para você disparar uma resposta a partir do oxigênio, tá? E numa situação em que, claro, né, isso aí pode se tornar algo arriscado. Tá? Bom, nós falamos que, além desses estímulos, né, pressão de O2, pressão de CO2, pH, né, há outros estímulos que também modulam a nossa ventilação, como, por exemplo, estímulos mecânicos a partir da distensão do tórax e dos pulmões, né,
Porque existem receptores de estiramento na própria musculatura esquelética e na própria parede das vias aéreas. Então, quando a gente espirra, tosse, né, para remoção de partículas que estão estimulando esses receptores, né, o que a gente está fazendo é uma ventilação com uma velocidade muito alta, né, que tende a deslocar, a remover, né, essas partículas. Então, são reflexos que são ativados, provocam esse ajuste ventilatório muito rápido, né, no caso aí das vias aéreas, né, e reflexos que são ativados pela simples distensão, né, torácica e pulmonar, contribuindo para a manutenção daquele ritmo, né, da nossa ventilação de expansão e retração, né, do tórax e dos pulmões, tá? Então, gente, existem, além dos quimiorreceptores periféricos, que a gente mencionou, né, esses receptores nos músculos e nas próprias articulações, receptores que são ativados por partículas, né, estranhas que são inaladas com o ar, né, e toda esta informação ela é levada, né, até o tronco encefálico, até aquelas regiões que fazem a integração, né, de toda a estimulação e gerando respostas que vão, então, possibilitar o ajuste, né, da ventilação de acordo com a circunstância aí do indivíduo, tá? Lembrando, então, que, né, além disso, o controle voluntário, ele estará sempre presente, modulando, né, no caso de mamíferos, né, este controle involuntário da ventilação, tá? Vamos fazer uma pausa. Eu vou interromper a gravação.